Um dia você vai ter que enfrentar o imposto de renda. Mas não precisa ter medo. Ninguém quer te arrancar um pedaço. Guarde os seus comprovantes de despesas, de investimentos e de retenção na fonte. Faça a sua declaração com toda a calma. Você vai ver que o leão é manso e conhece o seu lugar. Será que ele é tão manso assim como a Receita Federal propagandeava no distante ano de 1979, quando contratou a agência DPZ para fazer a icônica peça com o Rei da Selva? Pois é, e o carnaval terminou e agora já é hora de pensar nos compromissos da vida, né? Começa a declaração do imposto de renda e esse ano tem novidades. Manso ou não, o leão está presente na vida de mais de 30 milhões de brasileiros que são obrigados todos os anos a prestar contas à Receita. Esse é o grupo de contribuintes que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ao longo de 2019. A propaganda do leão já ficou no passado, mas a mordida não foi embora. E as dúvidas também não desapareceram. Todos os anos há novidades, sempre existem exceções à regra, e nunca é bom deixar de lado as orientações de sempre. Por isso, no Ao Ponto desta segunda-feira, a gente vai falar sobre o início do período de declaração do imposto de renda, que começa hoje, às 8 horas da manhã, e termina no dia 30 de abril. Eu sou o Roberto Maltic, estou aqui com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o sócio de consultoria da EY, Antônio Gil, e com o repórter Gabriel Martins. Ao longo do episódio, a gente também vai relembrar outros trechos das divertidas propagandas da Receita, com o leão, que agora só está presente no Leãozinho, o site pedagógico infantil que está na página da Receita na internet. Fique com a gente. Bom, Carol, vamos começar com o Gabriel Martins. Gabriel, quais são as novidades do imposto de renda, da declaração do imposto de renda esse ano? Maltic, para esse ano, a principal novidade é que não é mais permitido que o empregador lance as informações relativas ao INSS pago para os empregados domésticos. Então, ao longo de 2019, os empregadores que foram fazendo as contribuições para empregados domésticos, nesse ano eles não podem mais lançar essas informações no formulário tentando pleitear uma dedução. Esse ano também, uma outra mudança que a Receita fez é o estendimento do prazo para a opção de débito automático do pagamento de imposto em cota única ou da primeira parcela. A partir desse ano, é possível que esse agendamento seja feito até o dia 10 de abril. No ano passado, isso acontecia até o finalzinho de março, dia 30. E uma outra novidade que esse ano também a Receita está permitindo é que, dentro da própria declaração, o contribuinte destine uma parte dos recursos que ele tem a receber, a restituir, tanto para o Estatuto da Criança e do Adolescente, como já vinha sendo feito em anos anteriores, mas agora também para institutos que são abarcados pelo Fundo dos Idosos. Pois é, a gente está na ponta da linha também com o Antônio Gil, que é sócio de consultoria da EY, que participa aqui no Globo com a gente dessa cobertura, tirando dúvidas sobre imposto de renda. Quais são as principais dúvidas que têm chegado aí com relação ao imposto de renda desse ano? Olha, com relação à possibilidade de quem tem imposto a pagar, gerado na declaração, de fazer no débito automático. Então, lembrar também que até o dia 10 de abril pode ser feita a opção, garantindo assim que a parcela única ou a primeira cota já entre no débito automático. Antigamente, até ano passado, era só até março. Outro ponto importante também, relembrando, gera dúvida, com relação a CPF para os dependentes, Esse ano, para qualquer idade, dependentes têm que ter CPF para poderem serem considerados dependentes, senão você não consegue transmitir a declaração. Pois é, isso já gerou muita dúvida em anos anteriores, né, Gil? Porque começou com um limite de idade, as pessoas não estavam preparadas, agora é qualquer idade. Seu filho nasceu, recém-nascido, tem que ter o CPF. Recém-nascido já tem que ter CPF para poder ser considerado. Outro ponto também interessante é com relação a se a pessoa está obrigada ou não a entregar a declaração e se mudou alguma coisa esse ano. Na verdade, não. O que houve de mudanças com relação à troca de informações, existem algumas facilidades, por exemplo, a certificação digital esse ano já está permitindo que informações financeiras sejam capturadas. Exemplo de informação financeira que a gente pode dar com relação aos informes de bancos,
que, teoricamente, já vão vir para quem tem certificação digital, mas é só para quem tem certificação digital. E aí a dúvida é, estou obrigado ou não a entregar a declaração de imposto de renda, Carol? Está obrigado, principalmente, falando dos aspectos principais, está obrigado aquele contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 ao longo de 2019. Eu recebi menos que isso do meu empregador, ou eu tive um trabalho, não era de carteira assinada e recebi menos que isso. Se você em algum mês do ano teve imposto de renda recolhido, exemplo, aquele mês que aquele empregado tirou férias e aí naquele mês teve imposto retido, a única forma de restituir, ainda para quem ganhou menos de R$ 28.559,70, é a declaração de imposto de renda. Então ele não está obrigado num caso desse, mas entregando a declaração ele consegue restituir. Também para aquelas pessoas que não tiveram renda, mas têm patrimônio acima de 300 mil, por exemplo, estão obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda. Outro ponto também interessante, aplicou em bolsa de valores, né? Teve ganho de capital. Carol, quem teve ganho de capital ao longo de qualquer mês do ano tem que apresentar a declaração de imposto de renda. E, finalmente, aquela pessoa que só teve rendimento isento ou não tributável ou de tributação exclusiva a maior parte acontece nas instituições financeiras, bancos, né, rendimentos de aplicações financeiras. E rendimento isento, aqueles rendimentos de caderneta de poupança ou saques de FGTS, por exemplo. Então, quem teve rendimento isento ou de tributação exclusiva acima de R$40 mil, também está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Entrando nessa linha também, uma coisa que esse ano as pessoas devem estar muito antenadas é que é preciso informar no campo de bens e direitos as informações relativas aos dependentes também, informar as contas correntes dos dependentes, os bancos, os CNPJ dos bancos, tudo isso bem discriminado, porque a Receita esse ano exige essas informações detalhadas, não é, Gil? Exatamente, exige, inclusive, né, Gabriel, você bem colocou, é um erro impeditivo você não fazer colocação de informações que especifiquem os seus investimentos financeiros, e como você bem falou, né, Gabriel, você precisa realmente indicar a que CPF aquele bem está relacionado, ou no caso de bancos, aquela aplicação, ela é de que CNPJ, você precisa indicar isso esse ano na declaração de imposto de renda. Eu acho que tem um leão aqui na sala. Onde? Ali, ó. Ali. Eu não tô vendo nada. Ele tá pegando no meu pé. Eu acho que você tá imaginando coisas. Agora, Gil, fala pra gente um pouquinho sobre a declaração simplificada e a completa. Quem pode fazer a simplificada, quem pode fazer a completa, ou quem é obrigado a fazer a completa, e mais ainda, para quem é vantajoso fazer a completa e para quem é vantajoso a simplificada? Na verdade, não há uma obrigatoriedade, é bacana você comentar isso, porque sim, muitos contribuintes têm dúvida, acreditando que, dependendo da renda, ele fica obrigado a entregar na versão completa. Não tem nada a ver com renda. A declaração no modelo completo e simplificado, ela tem conectividade com as despesas, as deduções, né? Existe a possibilidade na declaração de imposto de renda de você utilizar o chamado desconto simplificado, que é aplicado no valor de 20% sobre o total de rendimentos tributáveis. A gente já falou, os tributáveis normalmente são rendimentos do trabalho, assalariado ou não, e rendimentos de aluguéis, são os mais famosos, né? Sobre esses valores, ou seja, sobre o total de rendimentos tributáveis, 20%, com limite máximo de R$ 16.754,34, é o máximo que você pode ter de desconto simplificado. Só repete, por favor, para a gente frisar bastante o valor. Claro, 20% dos rendimentos tributáveis, com limite máximo de R$ 16.754,34. Se o contribuinte entende, verifica, né, que teve mais do que esse valor de 20% com esse limite em despesas, como, por exemplo, despesas médicas, que não tem aqui no Brasil um limite, né? Você pode colocar o quanto você teve de despesa médica não reembolsado, pode ser abatido na declaração. Tem uma família aí, ou tem companheiro, tem dependentes que podem ser incluídos na declaração e vão, sim, representar deduções, e mais plano de previdência privada, aportes em plano de previdência privada, tipo PGBL ou FAP. Para essas deduções, se a soma delas for maior do que o desconto simplificado, é mais fácil fazer, é mais vantajoso fazer na completa. Para não errar,
o que a gente sempre indica é: faz o preenchimento com todas as informações, ou seja, faz o preenchimento no modelo completo e acompanha no programa da Receita Federal, lá no canto inferior esquerdo, acompanha aí como é que está sendo a evolução do seu imposto devido. Você vai ver que lá aparece se você vai ter restituição ou imposto a pagar, tanto no modelo completo quanto simplificado. E ali, você preenchendo todas as informações, dali você já consegue verificar qual é o modelo mais vantajoso. Agora, claro, se você deixar as informações de fora e já fizer preenchimento só pelo modelo simplificado, você nunca vai saber qual era o melhor, a não ser que você tivesse feito o cálculo de cabeça, né? Então, vale a pena sempre preencher no modelo completo e verificar se o modelo simplificado é melhor ou não. Agora, você vai ter essa informação sobre o desconto no modelo simplificado também na tela? Você consegue fazer a comparação passo a passo à medida que vai preenchendo? Passo a passo. À medida que você vai preenchendo, o cálculo vai sendo atualizado e lá no canto inferior esquerdo já vai mostrando. E aí você até comentou sobre a novidade para esse ano. Na tela onde há o cálculo do imposto, você já vê qual é a sua alíquota efetiva. Ou seja, a gente fala muito que no Brasil você tem de 0, né, aquele indivíduo que não tem imposto devido, até 27,5%, que é o máximo de tributação, né? Mas a alíquota efetiva é aquela alíquota que ela é derivada depois da aplicação de todas as deduções que você tem direito, etc. Então você, muitas vezes, teve tributação a 27,5%, mas a sua alíquota final, ou seja, para você saber qual foi a sua carga tributária, pode ser 20% ou menos, ou enfim. Nesse quadro de cálculo do imposto, a Receita Federal mudou um pouquinho, agora está mais à vista do contribuinte, para ele saber qual foi sua alíquota efetiva. Isso não vai mudar em nada a vida do contribuinte, mas é bacana porque ele já consegue ver, de fato, quanto foi, digamos assim, a mordida do imposto de renda esse ano. Você pode pensar que o imposto de renda está de boca, prontinho para te arrancar um pedaço. Mas não é verdade. Ô Gil, em que casos vale a pena fazer declaração conjunta com o cônjuge e em que casos é melhor fazer cada um a sua? Olha, na verdade, é uma pergunta que tem a ver com rendimento e tem a ver com deduções, tá? Carol, quando você faz a declaração em conjunto, você tem a possibilidade de juntar despesas. Ou seja, vamos imaginar aquele pai, por exemplo, que tem um filho que estava na faculdade, um filho que está no colégio, teve muitas despesas com plano de saúde, despesas médicas. Essas despesas, elas acompanham o beneficiário. Ainda que tenha sido o pai que tenha pago por essas despesas, só o filho poderia ter utilizado essas despesas. Então, nesse caso, muitas vezes vale a pena você juntar na mesma declaração para que você possa fazer valer todas as despesas daquele grupo familiar. Agora, uma coisa que a gente também tinha conversado com o Gabriel é, se você coloca pessoas na sua declaração, ou seja, se você junta dependentes, se você faz declaração em conjunto com seu companheiro ou cônjuge, os rendimentos também seguem. Ou seja, muitas das vezes é mais vantajoso fazer separado, porque fazendo separado, você consegue usar, por exemplo, o desconto simplificado e você consegue usar o desconto simplificado para cada uma das declarações. Quando, na verdade, se você somar, não vai valer a pena, você vai acabar pagando mais imposto. Outro ponto também interessante é com relação à alíquota. Imagina que cada um deles esteja na alíquota de 15%. Quando você junta nas declarações, a alíquota pode subir para 22,5% ou 27,5%, que é a alíquota máxima. Então aí não vai valer a pena. Quer uma dica, Carol, para o contribuinte? Faz o teste. Prepara a declaração em conjunto, depois você anota, verifica qual foi o resultado da declaração. Faz as declarações em separado, anota para ver os resultados das declarações e ver o que é mais vantajoso. Dá trabalho, mas vale a pena. Agora, Gil, o casal se separou. Aí um paga a escola, o outro paga plano de saúde do filho, por exemplo. Quem é que declara esse dependente? Dá briga ou tem como no ano dividir? Da separação. Essa pergunta é uma pergunta que, inclusive, cai numa das exceções às regras, né? Carol, no ano da separação é possível você ainda assim considerar o cônjuge ou dependente na declaração de um e do outro, ou seja, você pode ainda considerar, no período em que eram casados, você considerar as despesas e fazer a declaração em conjunto, excepcionalmente. Assim como acontece também, Carol, no ano do casamento. Eu vou dar um exemplo, os pais podem eventualmente considerar os filhos
na época, no ano, referente ao ano em que eles se casaram, como seus dependentes. E o filho também pode fazer a sua declaração em separado, por exemplo, se for o caso. Ou seja, pode haver essa escolha. Ou seja, no ano do casamento ou no ano da separação, pode haver o caso. E também ainda tem mais uma, né? No caso do falecimento também, são casos em que, excepcionalmente, você pode considerar declarações em conjunto, ainda que no final daquele ano aquela situação não exista mais, né? Ou seja, o casamento só aconteceu uma parte do ano ainda era dependente dos pais. Então você pode considerar. No caso da separação, ainda era em conjunto e uma parte do ano. Pode declarar em conjunto. E no caso do falecimento, você pode considerar também como dependente se uma parte do ano o indivíduo ainda estava vivo, né? Mas e passado esse um ano? Aí um dos dois é que vai ter que declarar esse dependente, né? Não dá para o mesmo filho constar em duas declarações. Perfeito. Não dá, Carol. Excelente. Não dá. E sim, siga sempre o que foi acordado judicialmente, né? Ou seja, muitas das vezes, né, o indivíduo imagina que ele não tem a guarda daquele filho, mas ele, mas eu pago as despesas, etc., então vou colocar como meu dependente. Não, ele pode colocar como alimentando, mas ele passa a ser dependente de quem de fato tem a guarda judicial. Senhoras e senhores, chegou a vez do Leão fazer a sua declaração. Ele está dizendo que os formulários já estão sendo entregues. Comece a juntar seus comprovantes, a fazer suas contas. Ele disse também que é para você pedir logo para a sua empresa o seu informe de rendimentos. O Leão é manso e justo para quem faz tudo direito. O Gil, você já tira dúvidas nessa área há muito tempo. Quais são as dúvidas campeãs? Todo ano tem aquele top 5 assim, das dúvidas. Olha, muita gente já falou aqui, né? Mas eu posso dizer que a gente ainda não tem falado. Uma das dúvidas top 5 é com relação a o que mudou em termos de declaração de bens. Sempre tem aquela dúvida, mas eu preciso declarar isso mesmo? Tem certeza? Que bens eu preciso declarar? Uma dica que eu dou é verifique na barra de informações de bens e direitos quais são os bens que precisam ser declarados. Há bens ali que a pessoa às vezes nem sabia que precisavam declarar. Outro ponto também que é campeão hoje em dia, principalmente com relação a quem trabalha nos meios digitais financeiros, é criptomoedas e também com relação às fintechs. E aí eu converso bastante com o Gabriel sobre isso, as fintechs. Não é porque você tem um investimento e você tem uma transação toda digital que você não precisa declará-las. Então, criptomoeda precisa ser declarada, investimentos via fintech precisam ser declarados também, né? Inclusive, esse ano é possível você já pré-cadastrar em bens e direitos as contas nos bancos e quando você for selecionar a conta em que você quer, o débito automático para pagar seu imposto ou a conta em que vai entrar a sua restituição, dependendo de qual for o seu caso, você pode escolher, inclusive, uma fintech para receber se essa fintech já foi cadastrada lá junto à Receita Federal. Isso tudo você encontra dentro do programa, na barra de bens e direitos, e no caso do banco para restituição ou pagamento, você consegue encontrar lá na parte de cálculo do imposto, onde você tem que dar os seus dados bancários. Se você já pré-cadastrou lá em bens, você já consegue pegar ali na parte de informações bancárias, onde você quer a restituição ou o pagamento em débito automático do imposto, você já pega lá o banco com a conta, dígito, tudo pré-cadastrado já. Então isso aí são dúvidas que sempre acontecem, seja como é que eu vou declarar tal bem, etc. Essa acho que a gente ainda não tinha falado sobre isso. O resto acho que a gente já cobriu bastante aqui. São as dúvidas com relação a rendimentos e pagamentos. Bom, a gente falou aqui de algumas dúvidas bem gerais a respeito do imposto de renda, mas no site do Globo, Gabriel, a gente tem um guia de preenchimento do imposto. Vamos ter serviço para tirar dúvidas e o Antônio Gil vai estar com a gente em vídeos semanais, né? Isso, Carol. A gente tem um espaço especial na página da Economia do site O Globo, que é o globo.com.br/economia/imposto de renda. São matérias que a gente tenta publicar diariamente a respeito de dúvidas, a respeito de novidades. A gente também tem um e-mail no qual a gente recebe as dúvidas dos leitores, que é o ir2020-2020@globo.com.br, e toda terça-feira às 11 da manhã, pelo Facebook, pelo YouTube do Globo, o Gil e eu estaremos num vídeo ao vivo, tirando dúvidas dos leitores, falando de novidades, lembrando
do que é necessário fazer. Será toda terça-feira, às 11, aqui nos canais do Globo. E pode ser enviado mensagens tanto pelos comentários do Facebook, do YouTube, como pelo e-mail também. Então repete o e-mail, IR2020. Isso, IR2020 em algarismo, né? Então é ir2020@oglobo.com.br. E a dica de sempre, né? Não deixe para a última hora, porque sempre é ruim. Essa dica é para mim, Malti. Exatamente. Lembrando que no Brasil, né, isso pode acontecer em alguns países, existe isso, no Brasil não existe, não há extensão do prazo. Ou seja, após o dia 30 de abril, há multa para quem entregou em atraso. E muita gente se pergunta, mas a minha declaração não dava nada a pagar, dava a restituir, etc. A multa por entrega em atraso ela é calculada de forma separada. Ela, então, não tem correspondência com o resultado da sua declaração, se deu a pagar ou a restituir. A multa era por entrega em atraso. E aquela dica de sempre, né? Se enrolou, manda o que tem, manda de qualquer jeito e depois retifica. Não perde o prazo, né? É isso aí, retifique. Agora, lembrando, né, qualquer retificação após o prazo, ela pode vir a ser questionada, mas a gente sempre aconselha, sendo o caso de não ter todas as informações, transmita com as informações que você tem e o quão antes possível faça a retificação já com todas as informações. Antônio Gil, sócio de consultoria da EY, obrigada pela participação e passa lá para tomar um cafezinho com a gente numa terça-feira dessas, tá bom? Com certeza. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Valeu, Antônio Gil. Muito obrigado. Uma boa semana. Valeu, Gabriel. Um abraço e boa semana e bom trabalho aí na cobertura do Imposto de Renda. Obrigado, pessoal. Eu conto com vocês toda terça às 11 da manhã aqui nos lives no Facebook e no YouTube do Globo. Valeu, até mais. O leão cumpriu a sua parte. Se por acaso você ainda não recebeu a sua devolução e ela ainda não estiver no seu banco, vá à Receita Federal com o recibo de entrega da sua declaração. Afinal, é a sua vez de dar uma mordidinha no leão. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio hoje ficou por conta do Vinícius Liz, dos estúdios da Rádio CBN. E a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.